Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste episódio, vamos nos dedicar a trazer reflexões sobre o tema geral da 15ª Semana da Filosofia, Ser Feliz com a Mente e com o Coração. Para isso, convidamos no podcast de hoje a professora voluntária da Nova Acrópole de São Paulo, Jerusa Garay. Oi, Jerusa, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Muito bom estar aqui de novo para a gente falar um pouquinho aí sobre esse tema tão relevante que é a felicidade. Bem, lembrando que o objetivo não é trazer verdades absolutas nem mesmo esgotar o tema. Jerusa, então vamos falar sobre a ideia dessa relação que podemos fazer filosoficamente entre o altruísmo e a felicidade. Como esses dois elementos humanos podem caminhar juntos é o nosso objetivo nesse podcast de hoje. Mas antes de entrarmos nessa relação de forma mais objetiva e direta, gostaria que você trouxesse a ideia geral do que é o altruísmo. É interessante porque a palavra altruísmo, né, o termo, ele é um termo relativamente novo, né? Ou seja, é uma palavra nova que foi proposta, foi trazida pelo Augusto Comte, e ele trazia a ideia do altruísmo muito vinculada a uma virtude social, né, ou necessária para a vida em sociedade. E a palavra altruísmo aí vem de alter, que é o outro, né? Ou seja, essa ocupação do outro como um elemento necessário para a vida em sociedade. Então, se a gente for procurar nos filósofos mais antigos, em pensadores anteriores a Comte, a gente não vai encontrar a palavra altruísmo. E aí a gente vai ter que buscar por conceitos similares ou próximos, né? Então, o que muitas vezes a gente vai encontrar é a ideia do não egoísmo. Então, o não egoísmo, ou a bondade, ou a fraternidade como conceitos que depois a gente pode encaixar ou tratar junto com a ideia do altruísmo, né? É interessante porque a gente vai ver, inclusive, nos textos de Darwin, quando ele fala sobre o processo da evolução, num dos textos ele vai falar de que o ápice da evolução é quando há a possibilidade dos seres humanos terem simpatia por todos os outros seres humanos. Esse é o ápice evolutivo, né? E aí ele usa esse termo simpatia, porque justamente a palavra altruísmo não existia. E aí a gente vai ter, claro, também uma diferenciação que vão aparecer nos estudos de psicologia e alguma coisa de filosofia, que vai falar da diferença entre as ações altruístas e as motivações altruístas, né? E muito sempre relacionado com a questão do egoísmo, né? Então é sempre esse antagonismo, vamos dizer assim, que vai aparecer muito dentro dos estudos, tanto na linha dos estudos mais da biologia, da psicologia, da filosofia, nos diferentes campos, vai se falar muito e se tratar muito a respeito de que o egoísmo ou o altruísmo é algo inato ao ser humano, né? Essa é a grande pergunta. E também se é possível ao ser humano ter ações realmente altruístas, não só na sua forma da ação, mas também na intenção, né? Nas motivações. Então, o altruísmo é um termo novo que se apoia em conceitos, em virtudes, né? Que a gente pode reconhecer em diversas tradições e que hoje suscita essa discussão, né? E essa busca de entendimento em relação a verdadeira natureza do ser humano, se é altruísta ou se é egoísta. E o ser humano, Jerusa, ele guarda em si muitos aspectos, né? Como você bem colocou, os aspectos biológicos e também os aspectos psicológicos, além, é claro, de todo o aspecto filosófico e, por que não dizer, o aspecto espiritual. E o altruísmo está presente em todos esses elementos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o altruísmo em cada uma dessas partes do ser humano.
Bom, no geral, né, quando vai se buscar os estudos dentro da biologia, e aí vem os estudos de Darwin e o darwinismo, e aí a gente tem que também ter muito claro que nem todo darwinista necessariamente está se apoiando só em Darwin, ou seja, faz o seu caminho a partir do que Darwin propôs, né? Mas aí vai se falar muito, se trazer muito o exemplo do altruísmo nos animais, né? Aí o altruísmo relacionado com a capacidade de cooperação, e aí se tem uma visão normalmente de que essa cooperação, essa capacidade de se ocupar do outro e ajudar o outro, vem de um interesse. Aí se falam dessas relações que tem entre os animais, né? Que se ajudam, mas é por um interesse, é por um benefício, né? Então, dentro dessa visão biológica, vai se tratar muito desses exemplos do universo dos animais, né? Para entender um pouco esse tema da capacidade de altruísmo ou cooperação. Mas é interessante porque nesses estudos também começam a aparecer os temas que vão relacionar, digamos assim, a nossa química cerebral e a atividade cerebral na relação com as emoções e os sentimentos relacionados com o altruísmo. E aí a gente vai entrar no universo da psicologia, que é os estudos para entender como é que é a atividade no cérebro quando a gente é egoísta, quando a gente é altruísta. E aí tem um universo, tem experimentos muito interessantes com crianças que mostram a possibilidade, então, de que o ser humano seja inatamente altruísta, né? E também a relação que existe quando o ser humano está vivendo as emoções relativas, que são relacionadas com o altruísmo, como a empatia, a compaixão. Primeiro no processo de atividade cerebral, ou seja, eles se refletem numa atividade cerebral nas áreas mais nobres do cérebro, né, as áreas que são mais relativas ao que nos caracteriza como seres humanos, né? Então tem essa relação, e também a relação dos sentimentos aí de empatia, de compaixão, com a produção de alguns hormônios, digamos assim, que também estão relacionados com o sentimento de realização, né, que é a oxitocina. Então, quando a gente vai passando aí da visão biológica para uma visão psicológica, a gente vai começar a ver essa relação entre as emoções e os sentimentos que estão relacionados com as ações altruístas, né? E a busca desse entendimento, de novo, por aí de o que é mais natural ao ser humano, né? O que é mais próprio do ser humano inatamente. E aí vão ter estudos também no cunho de uma psicologia mais social, também do efeito do contexto, né? Então, que existe um contexto em que as pessoas têm uma perspectiva pessimista em relação umas às outras, ou seja, uma visão de que eu sou egoísta, os outros são egoístas, então eu estou sempre buscando me defender e proteger o meu lado, né, as minhas coisas. Isso tende a levar, esse contexto tende a levar a que, numa sequência de ações, o egoísmo acabe se tornando preponderante, porque o contexto tem como uma premissa de que todo mundo aqui está preocupado com o seu, então se eu não me preocupar com o meu, não vai. E se eu estou num contexto que é um ambiente mais colaborativo, e que as pessoas percebem isso, a tendência é que a cooperação e o altruísmo seja algo mais natural e acabe crescendo, né? Porque isso vai contaminando positivamente, né? Então, isso falando no universo da psicologia. E aí na filosofia é interessante a gente observar, do que eu tenho estudado até aqui, é que a gente encontra, especialmente nos pensadores ocidentais, a gente não vai encontrar nos filósofos clássicos questionamentos a respeito da natureza primordial do ser humano em relação à bondade, ao altruísmo. Não existe esse questionamento.
Talvez apareça alguma coisa em Aristóteles, fazendo questionamento das motivações, das ações, mas é algo como se fosse assim, está dado de que o ser humano é inatamente altruísta, busca o bem, isso é a natureza própria do ser humano, né? Nessa dimensão espiritual, até como você falar. E aí a gente vai ver que vão ter pensadores ali mais no século XVII, se eu não me engano, que vão começar a trazer a ideia do ser humano como naturalmente egoísta, da necessidade das regras sociais para regular o egoísmo que é natural do ser humano. E aí daí a gente vai ver uma série de pensadores em diferentes campos, na filosofia, na psicologia, que vão reforçando essa ideia. E com isso a gente vai constituindo uma forma de vida que está muito pautada na desconfiança do outro, na preocupação de que a ação do outro vai ser para proteger o que lhe interessa, né? Esse egoísmo, e não uma ação que procure um bem comum acima de tudo. E aí a gente tem que recordar que todas as grandes religiões vão de alguma maneira refletir o que a gente vai chamar de regra de ouro, né? Que é não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E a gente vai ver isso em quase todas as religiões, isso vai aparecer, né? É uma regra de ouro, então isso também, do ponto de vista ético e moral, dava uma referência, né, para essa, especialmente na antiguidade, para essa conduta. E a gente vai lembrar que em Kant vai falar também, né, haja como se a sua ação pudesse se tornar uma lei universal, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, essa ideia de Kant, o que a gente vai ver é justamente de que a ação do ser humano como ser consciente, como ser inteligente, vai ser uma escolha de agir de uma maneira que vá em direção ao bem. Então, agir como se a minha ação pudesse se tornar uma lei universal. E, portanto, pressupõe de que para eu agir eu preciso pensar não só naquilo que me beneficia, mas vamos lá, o que beneficia o universo inteiro. E isso leva, né, direciona a ideia de que o ser humano tem essa capacidade, né? Tem essa capacidade de olhar para além daquilo que somente lhe interessa, mas conseguir ver a possibilidade de ações que sejam para um benefício coletivo, né? E claro, tem também a perspectiva de eu agir em benefício de outro, independente de se aquilo vai me beneficiar ou não, né? Então a gente pode falar isso de uma maneira ampla, né, como nessa visão kantiana, mas também numa forma mais estrita e mais limitada no campo das nossas relações, né, que é a nossa capacidade de não se ocupar somente daquilo que me interessa, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que me beneficia, mas encontrar também uma possibilidade de realização, digamos assim, e uma possibilidade de ter esse sentimento de felicidade, daí vem todos os estudos da química do cérebro, quando eu faço algo que beneficia o outro. E aí a gente tem que lembrar, e é fácil da gente lembrar, quando a gente, sei lá, observa uma cena de um momento em que, sei lá, uma mãe e um filho se encontram e a gente vê aquele sentimento de fraternal, né, de filho que está reencontrando a sua mãe, ou esses vídeos todos que rolaram agora em período de pandemia, né, das pessoas tocando música para os outros nas janelas. Quer dizer, tudo isso, quando a gente olha, por que a gente olha? Por que a gente recebe esses vídeos, olha e passa adiante? Porque aquilo nos traz um sentimento de realização, de plenitude. Às vezes é difícil até descrever, né? Eu brinco, é um bom, né? É um bom que a gente sente, um quentinho que a gente sente no peito. E quando a gente se dá conta de que a gente está vendo algo que não tem a ver com benefício nenhum para nós, foi algo que aconteceu, sei lá na sacada de um prédio na Itália. Mas aquilo, eu ver a felicidade do outro, aquilo me toca.
E talvez lembra da possibilidade de felicidade que eu também tenho e da humanidade que eu também tenho. E talvez isso seja para a gente uma referência para entender, talvez possa entrar o altruísmo como essa capacidade de, às vezes, ao ocupar-se do que é necessário para o outro e ver no outro essa realização, o que isso nos possibilita de recordação dessa natureza própria do ser humano, né? E claro, e aí se a gente vai entrar nos temas mais, nessa visão mais espiritual do ser humano ou transcendente, a gente vai ver os estudos, e aí podemos, inclusive nos textos orientais, na Voz do Silêncio, por exemplo, que vai falar de que a gente tem que lutar contra a heresia da separatividade, né? E que quando o ser humano chega no último estágio, né, de evolução, que vai se chamar dentro do texto da Voz do Silêncio, que é a Sala da Sabedoria, que na verdade não é exatamente o último estágio, mas é um patamar, né, importante. Quando chega lá, ele se dá conta de que ele é uma consciência muito mais ampla do que simplesmente essa percepção individual, né, pessoal que nós temos aqui. E quando chega lá e se dá conta disso, se percebe como conectado ou junto com todo esse conjunto de consciências, né, que vai ser a humanidade, e aí começa a não dar tanta atenção para aquilo que é próprio da personalidade, porque a personalidade, ou aquilo que é da nossa matéria, é o que nos dá essa sensação de que é algo meu que eu preciso proteger. E quando eu extrapolo essa dimensão material, nessa visão, eu começo a ver aquilo que nos une, né? Aquilo que nos é comum. E quando eu consigo me posicionar aí, eu consigo, inclusive, conquistar esses sentimentos de concórdia, de fraternidade, né? Mas aí é necessário fazer esse exercício de conseguir se posicionar dentro de nós mesmos, nesse local onde a gente consegue ver as coisas dessa forma. E isso exige um esforço muito grande, porque o caminho do ser humano, ele está muito distante do caminho da própria natureza, e nós nos separamos, né, em alguma medida, dessas leis que regem todas as coisas. Então, quando você fala que as nossas ações altruístas podem beneficiar o universo, isso para nós é algo talvez muito grande, muito difícil nessa compreensão tão pequena, né, que nós temos vivido, né? E é interessante você trazer esse tema da natureza, porque isso também é uma outra transformação que vai acontecer, que é essa separação, né, essa visão do ser humano separado da natureza, né? E toda essa separação, né, aí a gente pode pegar a Voz do Silêncio, a heresia da separatividade. Nas tradições antigas, né, se a gente vai, por exemplo, olhar para o Egito e toda a sua visão religiosa, né, os deuses, os seres humanos, era tudo, todo mundo junto, né? E os seres humanos integrados numa forma de vida, conectadas com essas forças que seriam o que eles vão chamar de divindades. Então a gente tem uma separação do ser humano dessa visão mais transcendente, ou de uma visão divina dos deuses. Depois a gente se separa da natureza, e agora a gente está se separando entre nós. E tudo isso vai trazendo um contexto em que se promove, digamos assim, ou que é muito fácil a gente se ocupar do que nos interessa, né? Então, porque aí a gente tem que entender o conceito da palavra egoísmo, né? Ego significa eu. Então, egoísmo é euísmo. Só que aí a gente também vai entender que vai ter que buscar entender, né, numa visão das tradições que falam que existe o nosso ego pessoal, né? Que tem a ver com a nossa personalidade. E aí na tradição, por exemplo, que a gente vai trazer da Índia, né, que fala de um conjunto que a gente tem para estar no mundo, tem esse eu, que é esse eu dessa personalidade, e que vai estar ocupado de querer se perpetuar, né? E aí vem esse euísmo, ou esse egoísmo,
E existe um outro elemento nosso que é uma consciência, né? Que na tradição da Índia é a tríade, né? Que é quem a gente realmente é, que é da onde a gente vai poder começar a ver as coisas para além daquilo que interessa à nossa personalidade, né? A esse conjunto que a gente usa para estar no mundo manifestado. É um trabalho, né? É um trabalho e que passa com certeza por a gente começar, inclusive, a ocupar-se do resultado das nossas ações, né? A nossa relação com a natureza, né? Todos os problemas que a gente tem hoje, né? Enfim, aquecimento global, lixo, né? Todas essas coisas, elas têm a ver com uma forma de comportamento cotidiano em que a gente não se ocupa de se aquilo que eu estou fazendo, que efeito vai ter. Eu me ocupo se aquilo me interessa ou não, se é conveniente para mim ou não, né? Então, por exemplo, usar coisas descartáveis, né? Com plástico, enfim, essas coisas. Ah, mas para mim é mais conveniente usar o descartável porque a xícara eu vou ter que lavar. Eu não quero lavar, eu quero usar e jogar fora. Então isso quer dizer, eu estou ocupado de mim, tá? Mas e esse plástico vai para o lixo e vai para onde? Ah, isso não me interessa, isso não é problema meu. O meu problema é resolver aquilo que é conveniente para mim agora, né? E aí é interessante a gente observar que existem estudos aí que buscam medir a questão dos índices de felicidade e tudo mais. E o que a gente vê é que quanto mais a gente tem evoluído, né, ou tem caminhado para uma sociedade de consumo, os índices demonstram que a felicidade geral das pessoas reduz. E quanto mais consumismo, a tendência é maior egoísmo, né? Então, as pessoas se surpreendem, por exemplo, de que num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, a primeira coisa que as pessoas fazem quando tem a possibilidade de sair de casa é fazer fila para comprar coisas no shopping. Só que isso é resultado de uma cultura que acaba sendo promovida e isso tudo vai nos tornando cada vez mais distantes de uma verdadeira felicidade, né? Então a gente tem momentos rápidos, né? De um prazer de ir lá e comprar uma coisa, de comer o que eu gosto, de fazer o que eu quero, mas é muito rápido. E eu tenho aquele prazer e aí acabou. E aí eu quero mais. E aí eu quero mais. E aí a gente vai vivendo assim, nesse circuito, né? E aí a gente pode lembrar dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, do Buda, da relação do prazer e da dor, né? Então a gente fica por essa ocupação excessiva naquilo que nos interessa, a gente quer minimizar as nossas dores. Qualquer desconforto, qualquer incômodo, qualquer coisa, não queremos. Prazer, prazer, prazer. Só que esses prazeres nessa dualidade são sempre muito rápido, né? Acontece e terminou. Então a gente está sempre aí, só que isso não nos dá uma experiência de felicidade permanente, porque aí a gente vai ter que entender que felicidade, como um conceito um pouco mais amplo do que esse prazer, e a felicidade do ponto de vista daquilo que é próprio do ser humano, bom, aí a gente vai em outras dimensões, né? E consegue e começa a ver que esse estado de felicidade com uma perspectiva mais daquilo que é próprio do ser humano, ele pode inclusive existir mesmo que eu esteja num momento de desconforto ou de incômodo. Porque não é uma questão de estar totalmente confortável para a gente estar feliz. Não é uma questão da gente estar com todas as nossas necessidades básicas e primordiais, né? Senão, para a gente ser feliz, bastava a gente estar, sei lá, sentado, comendo e dormindo, né? Então, prazer total, é só dormir.
Só que o que é só dormir? O que acontecer se eu me deitar agora e só dormir e nunca mais acordar? A gente tem outro nome para isso, chama-se morte. Então, a gente conseguir aí começar a ultrapassar, né? A ultrapassar essa dualidade prazer e dor, para começar a encontrar esse ponto a partir do qual eu tenho essa verdadeira sentimento de plenitude, de felicidade, e que me permite ampliar a minha visão para além de mim mesmo, para os demais, e aí integrando a natureza e quem sabe, né, talvez um dia a gente conseguir chegar nessa visão kantiana de uma verdade universal, né? Que a gente consiga viver de forma integrada e harmonizada, né, com aqueles que vivem conosco, com a natureza, com o planeta em que a gente vive, né? E, quem sabe, talvez, numa integração, numa visão mais ampla, universal. E isso é um exercício, né? E uma das coisas que os estudos sobre o tema do altruísmo demonstram é que é possível treinar isso, né? Porque é um desenvolvimento de uma perspectiva interna. Então, eu posso, através de estudo, de exercícios de concentração, eu posso ir me trabalhando para conseguir ampliar, né? Ampliar aquilo que eu percebo. E aí é interessante porque nesse trecho do Darwin que ele fala sobre a evolução chegar até uma simpatia de um ser humano para com todos, né? Ele fala justamente nesses estágios. Então, a simpatia para as pessoas da minha comunidade, depois a simpatia com as pessoas da minha cidade, depois do meu país, até a gente ter uma simpatia universal, né? Então, mesmo em Darwin, que muitas vezes vai ser o apoio para aqueles que vão defender uma visão da sobrevivência do mais forte, ou que melhor se adapta, mesmo aí a gente vai ver uma visão desse pensador falando de que o ápice da coisa é a gente chegar numa forma de vida comum em que os seres humanos consigam trazer para dentro da sua consciência a experiência e a vida dos demais, né? Isso é um ponto delicado, né? Porque nós temos a tendência de confundir aquele que faz o bem, né? Aquele que se coloca à disposição do outro como alguém ingênuo, né? Dentro dessa visão que você tem falado ao longo do nosso podcast. Então, de maneira muito prática, Jerusa, como nós podemos nos limparmos um pouco dessa visão, desse preconceito sobre o altruísmo e começar a entender e perceber quando estamos sendo realmente altruístas e quando estamos escolhendo fazer o bem? Excelente pergunta, Pedro. Eu diria assim, para aqueles que acham que quem é altruísta, né, ou quem busca agir com bondade, com correção, são bobinhos, eu diria o seguinte: na prática é mais fácil ser egoísta, dá menos trabalho. Então, agir pelo bem, né? Se a gente fosse buscar Platão, buscar uma forma de vida em que eu amplio e consigo perceber os demais dentro da minha própria consciência e ser exigente, isso dá trabalho, não é para qualquer um. É uma questão de ser bom com B maiúsculo. E ter a coragem de assumir isso. E de assumir isso como aquilo que eu escolhi como referência para minha conduta. Porque o egoísmo, talvez o que eu vou dizer é um pouco forte, mas o egoísmo é para os covardes. Que não tem coragem de vencer uma guerra interna, né?
E a gente vai voltar, talvez, aí para quem já ouviu outros podcasts nossos no Bhagavad Gita, que fala da guerra interior, né? Tem um filme que eu acho bastante interessante, chama Senhor das Armas, que conta a história de que faz tráfico de armas, né? E aí ao final do filme ele diz assim, olha, eu escolhi na minha vida lutar todas as batalhas fora para não lutar a batalha dentro, que é a batalha com a própria consciência. E esse é o desafio, né? Que é a gente se desafiar a ser bom com B maiúsculo, né? Não é uma questão de ingenuidade, é questão de escolha. Eu escolho agir dessa maneira. Tá, mas e se o outro te enganar? O problema é dele, não é meu. Porque eu não vou deixar que a ação dos outros defina quem eu vou ser. E isso é exigente. Isso é exigente para que exige uma energia, né? Isso dá trabalho, isso não é para quem está com preguiça. De forma direta, eu diria que é uma questão de que é a gente assumir que a gente quer ter essa forma de vida e todos os dias buscar viver isso da melhor maneira que a gente possa. É muito difícil, e eu acho que esse também é um ponto que é importante a gente estar muito atento, que é achar que assim, não, então, por exemplo, eu fiz algo que é altruísta, a pessoa se sentiu bem, eu me senti bem com isso, então eu estou sendo egoísta. E aí isso é uma falácia para que então não faz diferença eu ser altruísta, né? É uma falácia. Porque se a gente age daquela maneira, porque naquele momento a gente está com o interesse do outro e tem como um efeito, um substrato da experiência, o fato de que a gente também se sentiu bem com isso, não significa que aquilo não está sendo altruísta. Desde que eu esteja fazendo aquilo pelo interesse da outra pessoa e não para ter simplesmente o sentimento de me sentir bem comigo mesmo. Porque a gente tem essa natureza material, como a gente vai ver da tradição da Índia, né? Essa natureza material que vai ter uma tendência ao egoísmo, a querer se preservar, e a gente tem uma natureza espiritual nessa visão que vai ter essa tendência ao bem, né? Ao belo, à justiça. Então, a gente tem todas essas coisas junto. E a gente pode, às vezes, estar buscando fazer o melhor que a gente pode, com toda a bondade, mas a gente, naquele momento, está lutando contra as tendências da nossa personalidade. E aí vai dizer assim, então tu está querendo fazer isso porque vai ser bom para o outro, mas porque tu também é vaidoso. Porque se eu deixar de fazer pela minha vaidade, é mais vaidade ainda. Então é também aceitar essa possibilidade de que a gente tem essas misturas, mas ir buscando cada vez mais deixar de forma genuína esse sentimento de ocupação do outro, essa ampliação de consciência, e com isso ir vencendo as nossas tendências das nossas porcarias, né? Sei lá, as vaidades, inveja, né? E às vezes tem, né? Mas tu tá com inveja. Às vezes posso até estar e aceito que tô, mas se eu não estou agindo pela inveja, ok, eu vou lidar com a inveja, eu vou aprender a trabalhar com a inveja, eu vou aprender a transformar a inveja em algo mais elevado, né? Transmutar a inveja em outra coisa. Então não é uma questão da gente querer ser algo que não é possível ser, que é assim, completamente. Às vezes a gente só vai poder ser altruísta quando a gente tiver todo mundo com uma auréola na cabeça. Isso não vai acontecer agora. A gente está num caminho. Então se trata da gente ir construindo isso, e até nesse processo, por exemplo, nos momentos em que eu reconheço as minhas diferentes expressões de egoísmo,
que eu possa olhar para elas com objetividade, assim, tu tá sendo egoísta, né? Vamos dar uma mexidinha nisso aqui e continuar, né? E continuar. E fazer esse exercício, se fala muito da empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, buscar ver as coisas da perspectiva das outras pessoas. Isso são exercícios, inclusive, filosoficamente interessantes, né? Quando a gente se distancia da gente mesmo ou da situação e olha de outras perspectivas, olha de outros pontos de vista, busca entender a visão do outro, porque aí também existe uma riqueza que é muito, muito, muito interessante, que é a gente se dar conta de que cada ser humano é uma experiência de vida que a gente não vai ter, né? E se eu me relaciono com as pessoas e consigo integrá-las, né? E ter elas comigo de alguma maneira na minha consciência. E busco aprender com a experiência de vida que elas tiveram, entendendo a visão de mundo que elas têm. Isso me enriquece também. E isso faz com que as nossas experiências conjuntas sejam melhores, né? Porque basta a gente voltar na nossa infância, vamos lembrar das nossas experiências de infância. Quais são as lembranças mais legais que a gente tem? Quando a gente estava todo mundo brincando com os primos e tal, na festa de Natal da família, ou quando estava todo mundo brigando? Porque aí também vem uma visão da felicidade, tá bom, a gente vai viver experiências difíceis, mas que a gente consiga vivê-las, que seja uma boa experiência, né? Conjunta, que seja algo legal, que no final da história a gente diz, olha, a gente teve um monte de problema aqui, mas foi legal fazer isso junto, né? Foi legal viver essa vida juntos. E aí ter esse sentimento de plenitude, né? Alcançando aí aquilo que Aristóteles vai trazer como a felicidade própria do ser humano, né? Que é quando a gente consegue ter uma vida, na visão dele, a vida racional, né? Não racional talvez da maneira como a gente possa entender, às vezes, assim, fria. Não, mas é racional como inteligente. E ele fala, a atividade da alma dirigida pela razão, né? Ou seja, quando a gente escolhe de maneira consciente quem a gente quer ser e consegue viver de forma coerente com isso. E se a gente puder fazer isso, não só sozinho, mas com os demais, e criando uma forma de vida em que a gente reconhece que muitas vezes o resultado final não interessa tanto. O que interessa é a qualidade da experiência, né? Existe um autor moderno que fala do jogo infinito. Ele diz que a vida é um jogo infinito, porque não tem fim, porque não tem ganhador. Então, o que vale não é o que vai acontecer no final. O que vale é a experiência que a gente tem. E se a gente começa a reconhecer essa possibilidade de que, ao ampliar a nossa consciência e ter os outros, a gente vive uma experiência conjunta melhor. E isso, sendo uma escolha consciente, isso vai me dar a sensação de verdadeira felicidade, que é a sensação de que eu tenho domínio de quem eu sou e não estou à mercê da vida e das circunstâncias. Bom, se a gente conseguir isso, talvez a gente precisaria no nosso mundo menos regras, menos controles, menos fiscalização. A gente poderia abrir mão de um monte de coisas que acabam sendo criadas para frear essa natureza mais egoísta e que consomem a nossa energia, né? De forma muito concreta, né? A gente gasta, às vezes, muito tempo mental, emocional e tempo mesmo do relógio com uma preocupação em controlar, em fiscalizar, com desconfiança. Então, também aí tem um lado que o altruísmo é inteligente. É interessante que, se a gente vai buscar essas referências dessas tradições orientais, que vão falar que
o ser humano tem como característico a mente, uma mente de ideias, de conceitos, né? Talvez relacionado com o que Platão fala do mundo das ideias, eles vão trazer justamente de que o ser humano, quando consegue se conectar com isso que é tão próprio nosso, a nossa forma de conduta naturalmente vai ir para essa forma que a gente chama, então, modernamente de altruísmo, né? Talvez essa seja a marca do ser humano quando consegue ser humano. Ou seja, um ser humano que consegue harmonizar os seus elementos mais egoístas, consegue relembrar a sua essência, ou seja, consegue harmonizar os elementos da sua mente e do seu coração, resultando, como você falou, como um substrato aí da experiência, a própria felicidade. Então, Jerusa, quero te agradecer pela nossa conversa, por essa ideia tão bonita sobre o altruísmo, que possamos nos inspirar e levar para as nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença, Jerusa, e até uma próxima. Obrigada, Pedro. É uma alegria tremenda a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Ele é um tema amplo, vasto, daria para a gente conversar bastante, mas eu queria deixar um último convite, né, para que cada um possa buscar dentro de si esse lugar alto dentro de si, da onde a gente não vê só a gente mesmo, mas a gente consegue ver os demais. É um lugar bonito e que, a partir do qual a gente pode conseguir viver uma vida muito plena, começando a encontrar o que é realmente felicidade para um ser humano que tem tantas potencialidades e que pode, através desse exercício, chegar a realizá-las. Bem, Jerusa, eu te agradeço a presença aqui nos nossos podcasts e encerramos assim os episódios dedicados à 15ª Semana da Filosofia. Para você conhecer a Nova Acrópole e o curso de Filosofia Maneira Clássica, você pode acessar as nossas redes sociais ou então o nosso site nova-acrópole.org.br. Você também pode nos contactar pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, a Sinfonia da Cantata BWV 174.